Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como investir em fundos imobiliários através do Nubank, do aplicativo do Nubank. Eu vou te mostrar aqui todo o passo a passo. As pessoas acham que é um bicho de sete cabeças investir em fundos imobiliários, mas eu vou te provar hoje que não é nada complicado. É bem simples, né, e fácil você investir pelo aplicativo do Nubank. Então bora lá, estou aqui no meu aplicativo do Nubank, vou vir aqui nesse cifrão, nesse símbolo de cifrão, e aqui tem total investimentos, tem minha organização, tem minhas caixinhas do Nubank aqui, né, onde eu tenho investimentos. Então aqui eu tenho várias caixinhas, tem aqui criptomoedas, eu não tenho investimentos em criptomoedas, e você vai clicar aqui, ó, em investir, nesse botãozinho roxo, e o Nubank, ele disponibilizou um recurso novo, ó, quando a gente vem aqui em investimentos, né, clica aqui em investimentos, tem a opção aqui agora de analisar evolução. Isso daqui é recente no Nubank, eles colocaram isso depois da integração da Nuinvest, que era a corretora do Nubank, né, e tudo virou uma coisa só. Tudo está integrado aqui agora no aplicativo do Nubank. Quando você clica aqui, ó, a gente vê a evolução, né, dos seus investimentos. Então aqui tem um gráfico de barras e todas as informações de rendimento, né, de taxas, de imposto, saldo inicial, entrada, saídas, rendimento, saldo final, tem todas essas informações agora aqui no aplicativo do Nubank. Isso ficou bem legal, porque você consegue acompanhar, né, tudo bem detalhado do que está acontecendo com seus investimentos. Como você quer investir, aqui a gente tem algumas opções, né, como por exemplo, explorar produtos, CDBs, fundos, tesouro, ações, ETFs, FIIs. Tem aqui caixinhas, criar caixinhas, bora clicar nessa primeira opção, que a gente vai investir em fundos imobiliários. E tá aqui, a gente tem aqui os CDBs, tem aqui LCI e LCA, fundos de investimento, tesouro direto e aqui tem a bolsa de valores, né? Os fundos imobiliários e as ações, eles ficam aqui, em bolsa de valores. E tem aqui os fundos, né? Conhece os ETFs, tem aqui os ETFs, tem aqui os fundos imobiliários e tem aqui as ações globais, tem aqui as ações brasileiras. Nosso interesse aqui são os fundos imobiliários. E para comprar um fundo aqui, você vai ter que buscar pela sigla, né? Eu vou buscar aqui pelo MXRF11, por exemplo, MXRF11. Já aparece aqui a primeira opção, Max Renda, MXRF11, e aqui mostra que o preço unitário, né, o valor de uma cota, está custando R$10. Então o investimento mínimo que você pode fazer aqui no MXRF11 é de R$10. Aqui fala sobre, né, fala que o tipo de ativo, fundo imobiliário, tipo de fundo imobiliário, que é um fundo de papel, e já eu te explico a diferença entre um fundo de papel e um fundo de tijolo, né? Basicamente a gente tem essas duas divisões, os fundos de papel e os fundos de tijolo. E para comprar, você clica aqui em comprar, né? Aqui aparece tipo de ordem pelo valor de mercado, quantidade de ações, vou colocar uma, avançar. E aqui tem algumas informações importantes sobre as taxas, né? O pessoal sempre pergunta, o Nubank cobra taxa de corretagem, tem imposto de renda nos fundos imobiliários, e aqui mostra, a taxa Nubank de corretagem é zero, então você não paga taxa de corretagem, nem em ações, nem em fundos imobiliários, né? Quanto ao imposto de renda, você paga o imposto de renda em cima do lucro que você teve caso você vá vender as suas cotas. Então anota aí, fundo imobiliário, você só paga o imposto de renda se você for vender as suas cotas, né? E esse imposto ele vai incidir em cima do lucro, 20%. Então se você lucrou com um fundo imobiliário R$100 e aí você decide vender esse fundo, então desses 100, R$20 vai para o governo do imposto de renda. Agora vamos voltar aqui para a gente falar dos proventos, lembrando que os proventos, os dividendos, eles são livres de imposto de renda. Então se você receber R$100 de dividendos, né, os R$100 vão para a sua conta, você não tem que pagar nada de taxa, de imposto de renda. Quando a gente desce aqui, ó, a gente vê o histórico de proventos. Cliquei aqui e aqui mostra todo o histórico de pagamentos de proventos, né, sempre 10, agosto 10 centavos, julho 10 centavos, 10 centavos por cota, viu? Lá em dezembro ele pagou 11 centavos, né? Então assim, você viu que é muito simples investir no Nubank, não tem muito mistério. A proposta do Nubank é justamente essa, né? Facilitar a vida do investidor, principalmente do investidor iniciante. Então não tem muita coisa, não tem muita funcionalidade, né? O home broker, por exemplo, que tem na maioria das empresas, das corretoras, não tem aqui no Nubank, tinha na Nuinvest, que era a corretora do Nubank, porém quando integrou no Invest com o Nubank, acabou, né, eles tiraram o home broker, né? Então assim, a proposta do Nubank é justamente essa, né? Ser o mais simples possível, né, mais didático
para que um investidor iniciante que está começando agora não encontre dificuldades na hora de investir. Agora sim, essa integração também do Nubank com a Nuinvestor, né, é bem recente, então provavelmente eles estão trabalhando para colocar mais funcionalidades aqui no aplicativo, né, como por exemplo o Home Broker, porque muitos investidores que já têm uma certa experiência, eles utilizam o Home Broker, né, então com o tempo eles vão deixar o Nubank de tal forma que atenda tanto o investidor iniciante, né, que vai ter tudo ali mais fácil, como também o investidor já mais experiente que utiliza, por exemplo, o Home Broker. E como vocês puderam ver aí, eu não tenho nenhum investimento em fundos imobiliários no aplicativo do Nubank, porque todos os meus investimentos em fundos, né, uma parte, na verdade, está na Toro Investimentos, que é uma corretora que eu utilizo. Então eu vou mostrar para vocês aqui esses investimentos e futuramente eu pretendo colocar todos os meus investimentos no aplicativo do Nubank. Então vamos lá, eu estou aqui dentro da corretora da Toro Investimentos, né? Eu tenho aqui os meus investimentos, vou descer aqui e vou clicar em Bolsa, né? E aqui estão os meus fundos imobiliários. Eu tenho BTCI 11, CPTS 11, HGLG 11, KNCR 11, MXRF 11, né? Aqui eu tenho fundos imobiliários diversificados, né? Eu tenho fundos de papel, tenho fundos de tijolo, né? Fundos de galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas. Ah, Matheus, e qual a diferença entre um fundo imobiliário de tijolo e um fundo imobiliário de papel? O fundo imobiliário de tijolo, como o próprio nome já diz, né, tijolo é um fundo imobiliário que tem no seu portfólio imóveis físicos, né, como condomínios, shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, como por exemplo o HGLG11 que eu tenho aqui na minha carteira. Ele é um fundo imobiliário de tijolo, né, que tem no seu portfólio, né, imóveis do setor logístico, galpões logísticos, né? Então aqui você pode ver que eu tenho R$2.000, R$2.342 investidos no HGLG11, que é um fundo de tijolo. Eu tenho um total aqui comprado de 15 ações, né, 15 cotas. O preço médio de uma cota é 156, foi quanto eu paguei na verdade, e o preço atual está de 160. Então eu estou tendo lucro, né, com esse fundo, porque ele valorizou. Então quando você vai lá e compra uma cota de um HGLG11, por exemplo, você na verdade está comprando um pedacinho desse imóvel, está se tornando dono desse imóvel, de uma parte desse imóvel. E aí você recebe aluguel, os dividendos dessa cota que você tem, né? Obviamente que o aluguel é proporcional à quantidade de cotas. Então uma pessoa que tem 2 cotas vai receber menos de aluguel do que uma pessoa que tem 10.000 cotas de HGLG11, né? Quanto mais cotas você tem, maior vai ser esse seu aluguel. Se eu olhar aqui, por exemplo, o extrato do último mês, eu vou ver aqui quanto que o HGLG11 me pagou no último mês. Então aqui no extrato a gente vê, ó, que em agosto o HGLG11 me pagou R$16,50, né, de aluguel de dividendos. Esse valor aqui foi proporcional à quantidade de cotas que eu tenho. E o objetivo é esse, né, chegar em patamares maiores. Todo mês pega um pouquinho do salário, comprar mais cotas, investir, reinvestir os dividendos, e aí quando passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai ver que isso vai crescendo, ó, de forma exponencial. Eu estou ganhando aqui R$16 agora, né? Mas daqui a 1 ano eu vou estar ganhando mais, R$100 por mês, 200 por mês, 500 por mês, R$1.000 por mês de renda passiva, né? Um dinheiro que eu não tenho que trabalhar por ele. É simplesmente o rendimento, né? Os aluguéis desses meus investimentos. Já os fundos imobiliários de papel, eles não têm imóveis no seu portfólio e existem vários tipos de fundos de papel, como por exemplo, fundos que investem em CRIs, né, que são certificados de recebíveis imobiliários, que basicamente são dívidas do setor imobiliário. Então, por isso que é chamado de fundo de papel, né? Ele não tem imóveis, mas tem as dívidas, né? Então, a gente faz a associação de dívida como sendo um papel. Um exemplo de fundo imobiliário de papel é o KNCR11. Eu tenho aqui ele na carteira de investimentos, né? Eu tenho um total de R$3.400 investidos em KNCR11. Eu tenho um total de 35 ações, né? Aqui o preço médio que eu paguei foi 99 e o preço atual está R$105. Então, eu também tive um lucro, né? Uma valorização desse fundo. Aqui tem um resultado positivo de mais R$192. E agora eu vou fazer aqui uma simulação de quanto que uma pessoa receberia de aluguel, de dividendos, né, se tivesse R$100.000, por exemplo, investidos no MXRF11, que é um fundo imobiliário de papel. Então eu estou aqui no site do Investidor 10, aqui a gente tem algumas informações desse fundo, o preço da cota, o dividend yield, o P/VP, né, e eu vou utilizar aqui esse site para fazer esses cálculos. Eu vou preencher aqui com as informações lá do Investidor 10. Tá aqui o preço da cota, vou colocar aqui R$10, o preço de uma cota. Último rendimento, 10 centavos por cota. Investimento mensal, vamos considerar 0. A gente não vai fazer aportes mensais. Bora colocar no prazo de 1 ano.
Quantidade de cotas inicial, o total de cotas, se uma cota custa R$10 e o nosso investimento é de 100 mil, então a gente vai ter aqui, vai conseguir comprar um total de 10 mil cotas com esses 100 mil reais, né? Então tá aqui já, preenchi todos os dados e vamos calcular aqui. E tá aqui, ó, no primeiro mês a gente receberia já R$1.000 de dividendos, né? Desses 100 mil reais investidos. No próximo mês a gente receberia 1.010, 1.020, 1.030, 1.040, 1.050, se a gente fosse reinvestindo esses dividendos, né? E depois de 12 meses eu já estou recebendo aqui, ó, R$1.115 de dividendos, né? Isso somente com o reinvestimento dos dividendos. Eu não estou aportando mais nada adicional por mês, né? Agora eu quero saber de você o que é que você achou do aplicativo do Nubank para investir em fundos imobiliários. Eu acho muito tranquilo, né? Como eu falei, eu quero futuramente investir apenas pelo Nubank em fundos imobiliários, né? Eu acredito que o Nubank vai melhorar bastante ainda essa questão dos investimentos, funcionalidades e tudo, né? E lembrando que fundos imobiliários, você precisa diversificar a sua carteira, né? Ter fundos imobiliários de segmentos, setores diferentes. Então eu dei o exemplo aqui do MXRF11, por exemplo, né? O exemplo, a simulação de 100 mil reais em MXRF11, porém, na realidade, ninguém vai fazer isso, né? Colocar 100 mil de uma vez em MXRF11. Você precisa diversificar, colocar uma parte do seu dinheiro em cada fundo imobiliário de um setor diferente. Comenta aí se você já investe no Nubank ou pretende investir, né, através do aplicativo do Nubank. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar responder, tentar ajudar, tá certo? Deixa o like nesse vídeo porque isso ajuda o YouTube a compartilhar ele com mais pessoas, inclusive faz com que o YouTube recomende meus próximos vídeos para você. Então deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço e valeu!